Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 436, 436, isso mesmo. Livro de Sueli Caldas Schubert, Obsessão, Desobsessão. Esse cabelo meu que parece que está incorporado alguma coisa nele, ou está obsidiado esse cabelo, não é possível. Mas nós vamos desobsidiar ele aqui no livro de Sueli, né? Então, dando-se sequência, conforme nós já dissemos, né? O doutrinador deve procurar sentir, captar os sentimentos que trazem. Geralmente não é difícil aprendê-los, né? Então, conforme dissemos no vídeo anterior, quando o espírito é mudo, por que que o espírito não fala? Então, conforme nós dissemos no vídeo anterior, a grande importância do conhecimento, da experiência, da disciplina do doutrinador, né? Quando ele consegue captar os gestos, né? As mímicas, vamos assim dizer, né? Do médium, porque na verdade aquelas mímicas ali, conforme nós descrevemos algumas, né? Enforcamento, enfim, outros problemas nas cordas vocais. Então, o doutrinador, ele captando aquelas vibrações todas, aquelas mímicas, porque ali o médium, ele fluidicamente, ele encontra-se, né, imantado naquelas vibrações todas do espírito. Então, o doutrinador, ele consegue, através desse conhecimento, dessa esperteza, analisar tudo que ocorre naquele momento, né? Os sentimentos que trazem, geralmente não é difícil aprendê-los, né? Nós acabamos de dizer agora. Os que sofrem ou os que se rebolcam no ódio deixam transparecer o estado em que se encontram. E isso é verdade, né? De qualquer forma, são sumamente necessitados do nosso amor. Então, as energias do espírito, devido àquela imantação, né? Porque fluidicamente, energeticamente, ali tanto o médium como o espírito, podemos dizer assim, com todo respeito à colocação, os dois parecem ser um só, né? Porque é tudo através das vibrações, das energias. Então, é natural que aquela expressão de ódio, de mágoa, de raiva, né, de ressentimento que traz o espírito, é natural que aquele sentimento todo, o doutrinador, ele consegue captar no rosto do médium aqueles transtornos todos
daquele espírito manifestante. Porque, como já dissemos em outros vídeos, age como se fosse a fisionomia. Aqueles sentimentos todos fica registrado, porque, como já dissemos, o rosto, né? O rosto, ele é o espelho da alma. O rosto é o espelho da alma. Então, querendo ou não, está escrito no rosto da pessoa todos os teus sentimentos. Sentimentos de ódio, de rancor, de mágoa, sentimentos de amor. Então, há casos que, por exemplo, vale mais um olhar do que, vamos dizer assim, uma declaração de amor, verbalmente. Vale mais um olhar do que uma declaração de amor. Às vezes, muitas pessoas conseguem dizer a outra pessoa que a ama só através do olhar, só através da expressão facial, que através de uma declaração. Porque a pessoa escreve ali no papel, né? Aquela declaração escreve, depois ela lê, para não esquecer, então ela escreve. E depois ela vai ler aquela declaração, mas com aquele semblante de amargura, de preocupação, de estresse, de cansaço. Então, com todo respeito, acaba aquela declaração sendo falsa. Porque de fato a pessoa sente aquilo ali pela pessoa. Sente, ou melhor, sentiu. Por isso que ela conseguiu colocar no papel, mas num dado momento. Porque naquele momento ali que ela está lendo ali para outra pessoa, o semblante dela está uma outra, totalmente detonado. Então, o espírito, ele transmite ao médium todo esse processo que ele traz com ele, que fica impresso ali na fisionomia do médium. Então, o doutrinador, ele capta. Se ele tem conhecimento, disciplina, ele capta tudo isso, né? Então, os que sofrem, os que se rebocam, vou ler novamente, do ódio, deixam transparecer o estado em que se encontram. De qualquer forma, são sumamente necessitados do nosso amor, né? E atenção, é lógico. O doutrinador deve dizer-lhes palavras de conforto, aguardando que respondam espontaneamente. Então, nós já tratamos em partes, né? Eu gosto de repetir assim, porque senão as pessoas falam assim, mas você repete muito. Mas faz parte do nosso trabalho. Faz parte do nosso trabalho. Nós não temos pressa, né? Nós temos a noite toda à nossa disposição. Aqui nos encontramos por livre e espontânea vontade, mas com muito amor, né? Então, o doutrinador, ele age ali, transmite aquelas palavras de reconforto, aguardando, né, que responda espontaneamente. Então, o espírito, ele responde espontaneamente. Por isso o tema, espíritos que não conseguem falar, que são aqueles nossos irmãozinhos, levados à casa espíritas pelos mentores,
que não conseguem pronunciar um A. Então, eles ali se apresentam como se fossem mudos. Então, nós já explicamos isso em outros vídeos, né? Por que isso acontece e tudo mais, mas é bom a gente estar sempre retocando o assunto, né? Para não cair no esquecimento. Então, é de livre e espontânea vontade do Espírito. Doutrinador nenhum deve forçar o Espírito a dizer alguma coisa. Diga, meu irmão, aproveita a oportunidade que você está tendo. O verdadeiro disciplinado, aquele que tem conhecimento, ele nunca que exige nada do Espírito. Como se diz o ditado, tudo no tempo de Deus e nada no tempo do homem, né? Então, nada de dizer, aproveita a oportunidade, fale, por que você não quer falar? Então, nós já explicamos isso em outros vídeos, né? A respeito dos gestos que o Espírito faz, né? No pescoço, na ponta da garganta, as cordas vocais e tudo mais. Então, as doenças, né? Que porventura o indivíduo teve em vidas passadas, como nós já esclarecemos a respeito disso, porque muitas pessoas podem pensar, né? Como nós já dissemos, muitas pessoas podem pensar da seguinte forma, mas então quer dizer que todo mundo que... Vamos usar esse termo assim, com todo respeito. Então todo mundo que morre com câncer no pescoço, todo mundo que morre com câncer nos pulmões, no cérebro, no pâncreas, no fígado, nos rins, então quer dizer que eles permanecem na erraticidade perdido? Não, não é assim, como nós já dissemos. Acredito que você já deparou com essa parte nos vídeos anteriores. Então, em 100%, né, de pessoas que morrem com esses problemas, uns 40%, eles, por falta de aceitação, por falta de humildade, de resignação, então eles retornam à pátria espiritual indignados, revoltados contra Deus e contra o mundo, como já dissemos em outros vídeos. Mas eu vou relembrar algumas coisas. Então, essa revolta toda leva o espírito a uma baixa vibração. Então, veja bem, 100%, 40% de seres que desencarnam com essas enfermidades. 40% vão parar em regiões umbralinas. Então, como já dissemos, nas regiões umbralinas, existem milhões de espíritos lá que, aqui na Terra, tiveram a grande oportunidade da transformação, né, da reforma, através do câncer na garganta. Milhões de espíritos nas regiões umbralinas ainda se encontram lá com aquele câncer na garganta, com câncer no cérebro, com câncer nos pulmões, câncer no intestino, no esôfago, câncer no estômago, enfim, continuam lá nas regiões umbralinas com Covid, com problemas de coração, cegos, mudo, surdo, lá nas regiões umbralinas. Existem milhões de seres nas regiões umbralinas portando todas essas deficiências lá nas regiões umbralinas. 40% em 100%.
Vamos pensar por aí, de acordo com alguns estudos que nós já tivemos nos departamentos espirituais. E 60% é óbvio que resignado, aceitaram a enfermidade, tiveram paciência, agiram com humildade aqui na Terra, né? Então, ao deixar o corpo físico, foram recebidos por parentes, médicos, entes queridos, né? Que retornaram à pátria espiritual antes, né? Vem receber. Então, o leva para hospitais no plano espiritual e também para as colônias, né? Então, existe nas regiões umbralinas, eu posso dizer isso para vocês, como já dissemos em outro vídeo, mas eu vou tocar nesse assunto novamente, milhões de seres que reagiram a um assalto e foram assassinados. Milhões de seres que, num acidente, morreram carbonizados. Milhões. E veja bem, não só espírito masculino, feminino, não só adultos, como também jovens, como também crianças, nas regiões umbralinas. Crianças, Luiz, crianças. 5 anos, 6 anos, 7 anos, 8 anos, 9 anos, 10, 11, 12, 13. Crianças, Luiz. No umbral? Mas por que não? Porque nós temos que entender que criança é apenas o corpo físico aqui no plano Terra. Porque o espírito, ele é antigo. O espírito, ele é milenar. Nós não sabemos quando e nem como fomos criados por Deus. A única certeza que temos é que um dia fomos criados, mas o dia nós não sabemos e nem como, e nem quando. Então, quando você vê uma criancinha, a forma física, a forma ali que o espírito imprimiu naquele perispírito é que nos garante a forma de uma criancinha. Mas aquele espírito é velho, aquele espírito é antigo. Então, veja bem, por ele ser um espírito velho, antigo, por ele não aceitar com resignação, com humildade, ter desencarnado também num acidente ou com uma doença, qualquer outra coisa, porque você acha que muitos espíritos de crianças, sabendo que tem leucemia, que tem outros tipos de doença, não são lá revoltadas intimamente? Elas podem não dizer, mas intimamente elas são revoltadas. O eu delas. Você conversa com elas, elas são crianças dóceis. Mas intimamente, no seu eu, são revoltadas por ter aquela doença, aquelas doenças, por não aceitar. A mesma coisa, as pessoas que morrem quando assaltadas e que reagem, e que descobrem na erraticidade que desencarnaram naquele assalto, então ela se revolta contra Deus e contra o mundo, então ela baixa o padrão vibratório umbral. Pessoas que morrem nos acidentes carbonizadas. Então, aqui na Terra, como já dissemos em outros vídeos, eu gosto de repetir isso, muitas pessoas, né, têm esse hábito de dizer, nossa, mas a pessoa sofreu tanto, né? Coitadinho, né? Olha, 10 anos
carregando esse câncer, e tal, e tal, e tal, e tal, e tal, até que enfim descansou. Agora é que começou a batalha dele na erraticidade, porque descanso é aqui na Terra. Aqui é que é o local de recreio. Aqui é que é o lugar do acerto de conta. É aqui. Então a pessoa vai trabalhar. Mas é lógico que em todo lugar o indivíduo tem que trabalhar. Tanto aqui quanto na erraticidade. Mas o recreio é aqui. O trabalho é de lá. Então, esses 40% de seres que não aceita, que retorna à parte espiritual indignados, revoltados, eles ficam a vagar para lá, para cá, né? Não sabendo que desencarnaram e tudo mais. Você vai ver na próxima mensagem, espíritos que desconhecem a própria situação, que não sabem que desencarnaram. Então aqui já é uma sequência do que nós estamos comentando. Então, o doutrinador nunca que deve exigir. Ele tem que deixar o espírito se manifestar espontaneamente. Se ele não quiser se manifestar, não quiser conversar, que não converse. Que ele receba ali todas as preces, todas as energias ali, né, e tudo mais, e deixa para uma próxima reunião. Um dia ele vai se manifestar, um dia ele vai conseguir, né, se o intuito dele é outro. Muitos conseguem conversar ao cabo de alguns minutos, então é preciso paciência, né? Por isso que não pode. O negócio é espontaneamente. Não deve forçar o espírito. 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos, 10 minutos. Uma hora ele resolve falar, se as intenções dele forem outras. Outros não resistem e acabam aceitando o diálogo, cabendo ao doutrinador atendê-lo de acordo com a problemática que apresenta. De acordo com a problemática que ele apresenta, cabe ao doutrinador, né, conversar com ele ali. Os que têm problemas de mudez, por exemplo, conseguirão, através de gestos, demonstrá-los, né, como nós já dissemos. Tá vendo só? Sueli está dizendo aqui algo que nós já tratamos já. Inclusive em outro vídeo, não é? Demonstrado. Ciente disso, o doutrinador pode ir aos poucos conscientizando-o de que esse problema pode ser resolvido, que era uma consequência de deficiência do corpo físico. Então é a deficiência do corpo físico que ficou impressa ali no perispírito devido à não aceitação, devido à não humildade daquele espírito, devido à falta de preparo, de conhecimento e de tudo mais, né? Mas que no estado atual ele poderá superar se confiar em Jesus, se quiser, com bastante fé, etc. Nesse momento, o passe e a prece ajudam muito. Em qualquer circunstância, deve-se deixar que tudo ocorra com naturalidade, sem querer forçar a reação por parte dos que se comunicam. Então, Sueli, aqui ela é muito clara em todos os sentidos, né? Não devemos forçar espírito nenhum a falar. Não devemos forçar. E o passe ali é fundamental, né? As orações, a vibração positiva de todos os membros, a situação homogênea do grupo é muito importante. Nada de curiosidade, né? Todo mundo vibrando em prol do espírito comunicante, do médium, que naquele momento está sendo utilizado pelo espírito e pelos mentores espirituais, de forma que em todas as circunstâncias deve-se deixar que tudo
ocorra com naturalidade. Sempre nos conscientizando-se de que o passe, por exemplo, a pessoa, o médium, o passista, o doutrinador, ele ali aplica um passe no médium. É óbvio que pelo fato do médium encontrar-se naquele exato momento interligado a todas as energias e vibrações do espírito, né? Porque dois se torna um em matéria de compenetração fluídica, energética, vibracional, né? As vibrações. Então, o doutrinador aplica um passe, né? Ali no médium, obviamente, aquelas energias se estende por todas aquelas, a energia do passe se estende por todas as energias ali presente do espírito, onde tanto o médium quanto o espírito se beneficiam. E, obviamente, entra num estado de torpor, aquele espírito, o que os mentores o conduz aos departamentos espirituais para uma nova oportunidade. Vamos ao próximo vídeo.